Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença nessa noite agradável, né? Estamos aí aguardando o inverno chegar. No calendário daqui 2 dias, mas eu acho que na prática ainda vamos ter que usar as roupas de verão, não é verdade? São muitas as mudanças, né? E nós temos que nos adaptar. E peço desculpas que por causa desse clima, né, com tanta secura, minha voz também ficou seca, mas vou me esforçar ao máximo com a ajuda do microfone para que vocês até lá atrás possam ouvir bem, né? E antes de iniciarmos a nossa fala de hoje, o nosso tema, que é sobre os benefícios do Evangelho no lar, eu gostaria de convidar a todos para que nós pudéssemos, assim, unir os nossos pensamentos, por um instante deixar as nossas preocupações do dia a dia lá fora, pensarmos no motivo que nos trouxe até aqui, que de qualquer maneira é uma busca espiritual, é um apoio, é um suporte para as nossas necessidades do coração e da alma. E em primeira mão agradecemos a Deus por nos ter proporcionado esta vinda até aqui. A Jesus, o nosso Mestre amado, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, o nosso companheiro, aos benfeitores espirituais, que possam nos abençoar e nos agraciar com aquilo que viemos buscar, e que os bondosos amigos espirituais, trabalhadores desta casa, nos abençoem, nos ilumine nesta noite de hoje, com muita paz no coração. Assim seja, né? E assim será. O nosso tema de hoje, benefícios do Evangelho no lar, antes de entrarmos nele, eu gostaria de convidar vocês para me acompanhar num comparativo que vamos fazer. O que é um lar? Eu acho que assim a primeira resposta que vem no impulso é: o lar é minha casa. Todos temos uma casa, né? Todos temos um teto, pelo menos 4 paredes, um teto e um piso que nos abriga, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês que no nosso conceito, uma casa não é um lar. Então, me acompanhe nesse comparativo aqui, para a gente ver se isso é verdade ou não. Quais são as diferenças entre uma casa e um lar? A paz no mundo começa entre 4 paredes. É no lar que começa a sociedade, a pequenina célula da sociedade. Seria ousado, da minha parte, dizer que se na sociedade está imperando a violência, é porque no lar ela já começou antes. São momentos turbulentos. Porém, Jesus, lá em Mateus, já dizia: onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Se você, sua família,
trouxerem Jesus para dentro do lar, Ele estará lá, presente, conosco. Né? Uma casa, então, como eu já coloquei, é edificada com cimento e tijolos. 4 paredes, uma janelinha, uma porta, e né, tem uns que têm um cômodo, tem outros que têm 20, mas não deixa de ser uma casa. Porém, o lar é um local de construção de valores e princípios. É no lar que se formam os homens. É no lar, junto à família, que os futuros cidadãos são formados. A casa é o nosso abrigo das chuvas, do calor, do frio. Né? Muito embora, nesse momento, a gente ainda estejamos consternados por aqueles que lá no Rio Grande do Sul perderam, né, este abrigo por causa das chuvas que levou tudo. E somos solidários. Mas o lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão. A casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro, comer, onde tem pressa para entrar, para sair, e, às vezes, retardamos a hora de chegar. Mas no lar, o lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele, onde existe o bem-estar, onde se refazem as energias do dia a dia, onde o alimento é o afeto, onde encontramos o conforto para os nossos sentimentos, onde há acolhimento, onde se tem pressa de chegar, onde a gente quer voltar, anseia por voltar, e a gente reluta em sair, porque é um lugar bom de ficar. Em uma casa, podemos criar e alimentar problemas, mas no lar é o centro da resolução dos problemas. E é o lugar onde se tem mais problemas, às vezes, mas é onde esses problemas têm que ser resolvidos. Em uma casa podem morar pessoas que talvez mal se cumprimentem, mas em um lar vivem companheiros. Mesmo em divergência, se apoiam e nas lutas se solidarizam. A casa pode ser um local de dissensões, conflitos e discórdia, sim. Mas é no lar, tendo essas dissensões, conflitos, existindo a discórdia, servirão para esclarecer e engrandecer, porque o lar é a primeira escola da vida. E é lá que nós temos que aprender a resolver as questões. Em uma casa, podem desdenhar dos nossos valores, mas no lar construímos valores e sonhamos juntos. Em uma casa pode haver azedume e distrato, mas em um lar sempre há lugar para uma alegria. Em uma casa podem nascer muitas lágrimas, mas em um lar plantam-se sorrisos. A casa pode ser um local que oprime e que sufoca, mas o lar é um ninho que aconchega. Pergunto então a vocês:
Não vou perguntar se vocês têm uma casa, supostamente que sim, mas vocês têm um lar? Você tem um lar? Eu quero acreditar que todos temos. Mas se você acha que não tem, depois da leitura, dessa leitura comparativa, eu quero convidar vocês nessa noite, ao sair daqui, estarem dispostos a transformar a casa de vocês em um lar. Querem ver como? Veja só. Este é o convite. Mas por que dispostos a sair daqui a transformar a casa de vocês em um lar? Porque lá vocês vão receber Jesus. Ele vai entrar no lar de vocês. Tá? É um convidado muito especial. Então, como falei anteriormente, a primeira escola da vida é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Não é Mazé que está falando, é Emmanuel lá no livro O Consolador. Tá? Hoje nós observamos assim, né, que as famílias, os pais, eles mandam as crianças para a escola bem pequenininhos. Às vezes, até antes de 1 aninho de vida, já estão na escolinha, em tempo integral. E os pais vão trabalhar, achando que é lá que as crianças vão aprender a conviver. Não, eles têm que socializar, têm que aprender a conviver com as pessoas, com as outras crianças, têm que aprender as coisas do mundo, porque filho a gente tem que criar para o mundo. Mas esse criar para o mundo e colocar a responsabilidade na escolinha, na escola, nos educadores, é um equívoco, porque quem tem que ensinar a criar para a vida são os pais, através dos princípios e valores, as bases do caráter. Se ensina a ser honesto, a ser verdadeiro, a ser caridoso, a ser amoroso, dentro de casa. E ainda mais, não é falando, meu filho, minha filha, faça A, faça B, faça C. Não, é através do exemplo, do relacionamento entre as pessoas na família, que os pequeninos vão aprendendo e vão sair para o mundo preparados. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falando, olha, foi meu pai que me ensinou, olha, foi minha mãe que me ensinou, olha, minha avó, meu avô, meus avós já diziam que era assim. Né? E assim é o lar diante do mundo. Além de ser a primeira escola da vida, é o primeiro templo da alma reencarnada, que mergulha numa família, o espírito, nessa nova experiência que vem para aprender, para corrigir-se, é acolhido pela família. É o legítimo exportador de caracteres para a vida em sociedade e é onde começa a nossa missão para o mundo. Tá? Dizem que a gente já vem com a missão pré-estabelecida. Tá? Mas é que nós não podemos esquecer que nós temos o livre-arbítrio. E mesmo tendo, né, um caminho já pré-definido, de acordo com aquilo que a gente já viveu, de acordo com o que precisa aprender e reparar, e com aquilo que a gente deseja, que tem que acontecer, que é chegar onde Deus nos destinou, nós temos o livre-arbítrio. E nós podemos escolher se é pelo bem, se é pelo mal, se é agora ou se é depois. Tá? Então, prestemos atenção nessa questão da missão.
O mesmo Emmanuel fala nesse livro Consolador que é no lar onde os espíritos, através da oportunidade da reencarnação, mergulham no esquecimento temporário do passado, graças a Deus, né? E se reencontram para um novo aprendizado moral, novas experiências no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, os sentimentos derivados do amor. Ora, o que ele quer dizer com isso? Que o amor é a base de tudo. Quando as pessoas se amam verdadeiramente, já estão edificando as bases desse lar. Amor sincero, amor fraterno, amor justo. Por que precisa ter muito amor? Porque nós, espíritas, estamos lendo, relendo, aprendendo através do Espiritismo, que é no lar que aqueles antagonistas ferrenhos se encontram para parar as suas arestas. Por quê? Porque você não pode escapar dos laços da família. O amigo você pode escolher. O vizinho, que é teu vizinho, você pode escolher cumprimentar ou não. Mas aqueles unidos por sangue, não tem como. Né? Podem brigar, pode ir um lá para o fim do mundo, o outro fica aqui, mas o sangue fala alto. Sempre será a família, sempre será a parentela. Então não tem como escapar. Né? A sabedoria divina. Vocês vão ficar confinados aí, se resolvam. Precisam se resolver. E a presença dos espíritos iluminados no lar afastam os espíritos de índole inferior, aqueles que, porventura, nos acompanham na mesma faixa vibratória, quando nós queremos nos elevar através da edificação do amor e do bem dentro do lar, eles vão embora, porque aquilo já não serve mais para eles. E então o ambiente doméstico se torna um posto avançado de luz, onde aqueles que realmente desejam bem, desejam se melhorar, estarão sempre presentes, quer encarnados, quer desencarnados. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Nada será difícil. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão e a maldade não encontra brechas para insinuar-se. Sabedoria de Emmanuel, através de Chico Xavier. E é isso, o fardo que pesaria nos ombros se torna leve, porque existe a união, porque existe companheirismo, porque existe um fundamento cristão, porque é onde o bem impera. Feitas essas considerações, o que seria o Evangelho no lar? Uma reunião singela e fraterna em que os membros da família consagram minutos importantes para falar em Jesus e dedicar-se à oração e alimentar a alma. Nos primórdios da minha experiência no Espiritismo, que não falo primórdios, mas faz pouco tempo, tá? Então, chamava-se culto do Evangelho no lar. E a gente recebia na casa espírita, onde frequentávamos primeiramente, uma cartilinha de como praticar
como realizar o culto do Evangelho no lar. Mas hoje esse termo já não é mais adequado, porque, vocês sabem, a doutrina espírita de tríplice aspecto, de ciência, filosofia, religião, não tem culto, não tem ritual. Então, é uma reunião em família para, como a gente faz aos domingos, né? A gente acorda com muita alegria, preparando o almoço festivo para a família que vem almoçar. Ora, vamos preparar aqui uma festa para Jesus que virá nos visitar. É mais ou menos isso. Então, quais seriam os benefícios da realização desta reunião no lar? Na nossa casa, que pretendemos transformar em lar. Porque a gente está pretendendo, muito embora lá na minha casa, acho que já faz 50 anos que fazemos evangelho no lar, mas vira e mexe, umas faísquinhas para lá, outras para cá, e a gente já retoma. Não, tem que ser um lar. Né? Porque a gente escorrega, e muito, porque somos imperfeitos, e somos humanos, e vamos lá para o mundo, e trazemos de lá aquela carga, e que tem que ser neutralizada dentro de casa, dentro do lar. Calma! Olha o algodão do silêncio. Né? Vamos, espera aí. Olha o respeito. Vamos, né? Ver o que Jesus... E daí você vai abrir o evangelho lá na reunião da semana, e daí sai a página da corrigenda. Incrível coincidência? Não. Jesus está presente dizendo o que a gente tem que fazer. Né? Então, o maior benefício, o mais sonhado, aquele assim, o sonho diamante que todo mundo quer ter na vida, dentro de casa, qual é? Pense, não vou dar um segundo, a primeira ideia que vem na tua cabeça. Eu aposto que veio a seguinte palavra: harmonia. Puxa vida, como fizeram assim, acho que eu vou ter que jogar na loteria, que estou adivinhando algumas coisas. Desculpe, a brincadeira é só para a gente descontrair um pouquinho. Harmonia. Vamos nos harmonizar. Sai faísca? Está dando mau contato? Está dando curto-circuito? Se você pratica o evangelho no lar, se você faz a leitura do evangelho no lar, você sabe o que fazer. Você entenderá que isto é necessário, que isto acontece, mas que você tem que ajeitar. A segunda palavra, não vou nem pedir para vocês pensarem, porque daí senão eu vou ficar aqui muito vaidosa, e isso não faz bem, mas eu acho que é união. A união na família. Pode se desentender. Eu acho que as pessoas têm o direito de falar o que pensam dentro de casa. Tenho também a obrigação de ouvir o outro, né? Porque o diálogo ele é muito importante. Diálogo, não discussão. Não um querer prevalecer sobre o outro, mas ouvir, porque a gente viu lá atrás nas considerações que o lugar é onde a gente dissolve as tristezas, as mágoas. E tudo aquilo que a gente traz de insatisfação, aquilo que traz conflitante, é no lar que a gente pode trabalhar, melhorar, resolver. Porque ali é um lugar de verdade. É um lugar onde a gente se despe das nossas máscaras que você tem que usar lá no dia a dia, no seu trabalho, com o seu chefe, no supermercado, né, onde você tem que, no posto de gasolina, com a pessoa com transeunte, que você tem que mostrar polidez, muita educação. No lar você está à vontade.
Você tem o direito de ser verdadeiro, de falar a verdade, de mostrar sua alma, seus sentimentos. O aperfeiçoamento moral. Né? Porque é aquilo que eu falei, você abre a página do Evangelho, está escrito lá o que precisa fazer. Então, Jesus vem dar umas alfinetadinhas para a gente também. Escute, vamos caminhar, vamos para frente, vamos evoluir, vamos sair dessa inércia, vamos sair do comodismo. Nós aprendemos também a ter paciência. Paciência uns com os outros. A gente entende o outro, a gente tolera, a gente perdoa. Também nos munimos de coragem. Coragem para a luta. Porque a vida, gente, é uma luta. Aqui, eu já ouvi uma pessoa me dizer, eu não ligo para nada, eu só vim nesse mundo a passeio. Não, nós não viemos nesse mundo a passeio. Nós viemos nesse mundo para sermos testados e para espiarmos os erros cometidos, espiarmos como não errar, acertar. O que eu fiz de errado está no passado, agora eu tenho que fazer certo. Não vim passear. Não é parque de diversões. Aqui é um lugar de lutar primeiramente com a gente mesmo, com os nossos defeitos, com as nossas mazelas. Né? Viemos para buscar o autoconhecimento. Quem é esse espírito? Quem sou eu? Meu Deus, tem gente morrendo com 80, 90 anos e perguntando, quem sou eu? Porque é difícil. Né? Nós somos, assim, uma pontinha do iceberg. Nossa face obscura, aquilo que nosso espírito, a nossa bagagem espiritual, nós não conhecemos, porque nós somos muito pequeninos, somos espíritos simples, ignorantes, vivendo no mundo de provas e expiações. Falta muito para a gente chegar a entender o que é a gente. Como entender a obra de Deus, como entender a grandiosidade de Deus e o que Ele busca para nós. Né? Mas nós temos que ter coragem. Vamos buscar força, coragem. A família, no lar, a gente se nutre dessa energia. A saúde. A pessoa que tem harmonia no lar, automaticamente ela encontra harmonia consigo própria e ela harmoniza o mundo também. E você vivendo em harmonia, a sua saúde estará estável. As questões de estresse serão compreendidas como de momento. E você estará em sintonia com um padrão vibratório superior, mais edificante. São outras energias. E a saúde melhora. As emoções melhoram. Claro que eu coloquei o amor ali no meio de tudo, porque o amor é subentendido. Se você não tiver amor, você não consegue isso tudo no lar. Agora, se na casa existe o ódio, é possível transformar essas relações de ódio, que nós entendemos às vezes porque são algozes se encontrando, em relações de amor. E, sobretudo, gente, o benefício do Evangelho, da leitura do Evangelho no lar, é o encontro da paz. A paz que nós desejamos, aquela paz do mundo que começa em nós mesmos, que é contagiante. Bom, para que a gente consiga esses benefícios, tem assim, apesar de hoje não ter a cartilha para distribuir,
né? Eu trouxe aqui uma sugestão, um roteirinho, porque algumas regras elas têm que ser seguidas, né? Porque o visitante, ele é um visitante ilustre, é um rei, é um mestre. Então, nós temos que ter um cerimonial, né? A gente se prepara quando vem alguém assim muito importante na casa da gente, a gente faz todo um preparo especial. Então, a leitura do Evangelho no lar, ela deve ser realizada com todos os presentes uma vez por semana. Você pode ler o Evangelho todo dia, o dia inteiro, se você quiser. Não há impedimento para isso. Mas para esta reunião, para convidar Jesus a entrar na nossa casa, no nosso lar, escolhemos um dia da semana. Aquele dia da semana, né, onde todos estão em casa, num horário assim mais propício, onde já passaram, né, as correrias do dia a dia, do almoço, do jantar, né, que está todo mundo sossegadinho, a gente escolhe aquele dia e horário. E a gente procura manter sempre, toda semana, naquele dia, naquele horário, todos reunidos para a realização do Evangelho no lar. O tempo, a duração desta leitura, ela é flexível. Você escolhe o tempo que deve durar, mas não convém que seja muito longa, né? Para não se tornar enfadonha, pois, afinal, o visitante tem muitos lares para visitar. Claro que iniciamos sempre com uma prece. Nós precisamos desta rogativa, né? Porque Jesus, para os estudiosos, é discutido até hoje. Para os teólogos é motivo de estudo. Mas para nós, crentes, cristãos, pessoas comuns que somos, às vezes, o Evangelho, as palavras do Jesus, são a nossa última tábua de salvação. Então, sempre rogar a presença de Jesus. Jesus, bate a nossa porta, pode entrar. Precisa ser uma prece rebuscada, entusiasta, não. Pode ser o Pai Nosso, né? Ou aqui, como fizemos, um agradecimento, né? Muito mais para agradecer, pouco para pedir. E a gente sempre valorizando aquele instante, aquela intenção, né? Porque as palavras são palavras, o vento leva, mas o nosso sentimento, ele atravessa fronteiras. A leitura do Evangelho, ela pode ser realizada abrindo a página ao acaso, ou também ela pode ser sequencial, né? O estudo dos temas em sequência. Aí, né, você que escolhe. Eu gosto muito de abrir ao acaso, porque aí vem os puxões de orelha, né? Parece que a gente já espera. Ai, 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 preciso de uma resposta. Né? É importante, eu queria dizer a vocês assim, que sendo uma visita ilustre, que se faça num local da casa que não seja o quarto de alguém, né? Ou a cozinha, mas preferencialmente na sala. Ah, porque é uma visita. Opa, desculpe. Ixi. Eu acho que
que voltou a funcionar. Isso. Falha técnica, desculpe. Então, é interessante, alguns escolhem somente a leitura, mas outras famílias gostam de ouvir comentários, principalmente se tem crianças ou adolescentes. É interessante porque, se surgir alguma dúvida ou se eles não entenderam a leitura do texto, é o momento de explicar, né? É o momento onde você vai dar aquela dosezinha lá de vitamina, aquele suplemento, né, para que eles já vão aprendendo, né, as questões morais e espirituais. Tá? Porém, não é o momento de se fazer cobrança. Viu? Eu falei para você. Ó, agora está aqui no Evangelho. Nem fazer críticas. Tá? Isso daí não é hora de lavar roupa suja, não. Tá? Porque o visitante ilustre não vai gostar dessa discussão. E também não é hora de falar de outros assuntos que não aquele pertinente ao tema que caiu. Ah, amanhã eu tenho que pagar a conta. Nossa, amanhã tem reunião com o chefe, estou com medo que aconteça alguma coisa. Não é hora de trazer esses assuntos para o Evangelho. Tá? Depois dos comentários, é o momento de solicitar, pedir vibrações. É o momento que a gente pede a Jesus, aos amigos espirituais, que tragam as pílulas de amor, de união, de harmonia para as pessoas que vivem sob aquele teto. Também podemos aproveitar esse momento para pedir, né, a intervenção espiritual para alguém que esteja precisando na família, que esteja adoentado, que esteja passando por alguma dificuldade. Né? Também alguns, né, pedem pelos locais de confinamento, pelos asilos, pelos hospitais, né, pelos irmãos do Rio Grande do Sul que estão padecendo de dificuldades. Né? Pedir, né, sobretudo, que a intenção daquele evangelho, que é transformar aquela casa no lar, se concretize. E é um momento muito importante também, que é o momento de magnetização da água. Né? A água fluidificada, nós tomamos o passe agora, recebemos a aguinha, né? Não sei se ainda praticamos isso depois da Covid, mas eu acho que não, né? Eu acho que foi, por enquanto, ainda não. Mas em casa, a gente pode colocar os copinhos em uma jarra com água e pedir ao plano espiritual que deposita ali as energias salutares, curadoras, necessárias. Né? E também é o momento de pedir a bênção do lar. E fazer uma prece final. Uma oração simples, espontânea, de agradecimento a Deus, agradecendo a presença de Jesus e dos bons espíritos. E pronto. É difícil? Tem um roteirinho. E uma coisa muito importante, gente. Este momento, esta reunião da leitura do Evangelho do Lar, no lar, jamais pode ser um local, uma hora de manifestação mediúnica, mesmo havendo médiuns na casa, recebendo intuições, não pode se manifestar, porque nós sabemos que para a manifestação mediúnica há local, há dia e horário. Né?
E é preciso que esteja com a mediunidade educada. Tá? Muito bem. E agora? E se eu quero fazer a leitura do Evangelho, porque eu quero transformar minha casa num verdadeiro lar, e só eu que quero, os outros não querem? Ou, eu e meu marido queremos, mas os filhos não querem. O que é que eu vou fazer? Ora, vamos respeitar a vontade de cada um. A paz não começa pela gente, a harmonia começa pela gente, a união começa pela gente. Então, se ninguém quer, eu vou. Olha, vou fazer a leitura do Evangelho, vocês fiquem à vontade, mas, por favor, respeite esse momento, faça um pouco de silêncio, que eu vou estar aqui na sala recebendo Jesus para a leitura do Evangelho. Tá? Muito bem. E se eu escolho domingo, às 8 horas da noite, está todo mundo em casa, já fizeram o que tinha que fazer, e chega uma visita. O que é que eu faço? Ora, convide a visita para participar. A visita está na sua casa, no seu lar, você é o anfitrião. Então, visita, nós vamos fazer agora a leitura do Evangelho, né? Convido você para participar, independente, né, da religião, da sua filosofia de vida, é um convite. Então, participe conosco, ouça. É rápido. Às vezes a pessoa gosta. Ah, mas eu viajei, estou em viagem, o que eu vou fazer? Você vai viajar, você já leva o Evangelho com você. Chegou domingo às 8 da noite, pare onde você estiver. Vá num local sossegado, abra o Evangelho, faça a leitura. Claro que você não vai ter água fluidificada, né? Não vão poder fazer comentários, vai ter que ser uma coisa rápida, mas a intenção permanece, a prática permanece. E aqueles que estão se beneficiando no plano espiritual desta sua prática vão estar satisfeitos também. Né? Ah, mas eu tenho as criancinhas pequenas, e o que eu vou fazer? Ora, convida-os para participar. Tem até um livrinho, acho que aqui na nossa livraria deve ter, que tem historinhas do Evangelho para você ler para as crianças também, antes da leitura do Evangelho propriamente dito, são curtas, você vai lendo, né? Nessa historinha, essa coisa lúdica, é bom a criança ouvir também, é bom para ela vai se sentir pertencer àquele momento. Né? Então, convida as crianças, convida os adolescentes. E se por um motivo de força maior não for possível realizar o Evangelho no lar? Existem muitos motivos de força maior, né? Uma hospitalização, um momento que você, né, teve um convite para sair de casa, que naquele momento, mentalize, faça a tua oração íntima. Olha, hoje, infelizmente, por motivo de força maior, não pudemos estar reunidos no lar, mas estamos unidos em pensamento com o alto, com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Para tudo se dá um jeito. Tá? Só não dá jeito se não começar a fazer a leitura do Evangelho no lar. Muito bem. Agora, visto isto, vou dizer a vocês que a prática do Evangelho no lar é a verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo, de toda a família, de todos. Tá? A casa, o lar, fica blindado. A experiência do Evangelho no lar modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, tá? Reforçando o que a gente já falou antes lá. Tá? Se a gente pratica bons sentimentos, nosso padrão vibratório vai melhorando.
Nossa saúde vai melhorando. As coisas dentro de casa vão melhorando. Com o Evangelho no lar, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, que eu falei, fica blindado. Impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda ação maléfica. E a leitura do Evangelho no lar é um ótimo fortificante para nos evitarmos as obsessões e as más influências. E quando uma família pratica o Evangelho no lar, toda a extensão ao redor recebe o benefício da comunhão de Jesus e com a espiritualidade, qual fosse um farol aceso na tempestade. Não é só a tua casa que ficará blindada. Aquela luz que vibra dentro do teu lar, se você mora num apartamento, ela vai se irradiar para os outros apartamentos. Se você mora numa casa, ela vai se irradiar para os seus vizinhos, para o quarteirão. E dependendo de quanto isto for honesto e verdadeiro, vai espalhando a luz pelo mundo. Isso mesmo, a prática da caridade. Eu tenho esse livrinho aqui, eu vou pedir licença para vocês, mas eu achei importante, ele está bem velhinho, porque eu comprei ele para... Está até escrito aqui, ó. Para o preparo do Evangelho em nosso lar. Bem velho. Então, quando diz que faz mais de 50 anos, acreditem, não estou mentindo. E a primeira lição, nessa psicografia de Néio Lúcio por Chico Xavier, fala sobre esta leitura, conhece, né, do Evangelho no lar. Então, olha só. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos,
Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma caridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nele recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Desculpe minha leitura, mas vejam quanto é importante. Quanto é importante. O Pai nos dá o trigo para o celeiro. A fartura começa no grão, dentro da nossa casa. Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso lar é um lugar sagrado. É o templo do homem. É o templo da família. E desta forma, nós agradecemos Jesus pelos ensinamentos do Evangelho, pois nele encontramos as forças necessárias para seguir em frente na nossa caminhada terrena. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muita luz, muita paz em nossos lares, em nossos corações. Muito obrigado por me ouvir, pela paciência, pela consideração, e uma boa noite para vocês.